Pronto, já está gravando aí. Antes de começar a aula, eu queria só também lembrar de uma coisa, um pedido. Vocês vão fazer a inscrição na semana de física, né? Eu já Sim, fiz a sim. minha. Bem, tem um mini curso lá, que vai ser a apresentação de um livro, que é do professor Wilson. O Wilson tem um lançamento do livro que ele vai fazer, que é a axiomática de conjuntos. É mais para matemática, assim, tipo a matéria, né? Mais lógica matemática, né? Lógica e axiomática dos conjuntos, onde ele vai falar algumas relações entre conjuntos, operações, coisas assim, né? E esse livro que ele está lançando, eu participei eu fui um dos revisores, né? Eu ajudei a revisar esse livro. Deixa eu só mostrar, abrir minha tela aqui. Que é esse livro aqui, certo? Aí eu acho que vai ter o lançamento nessa semana de matemática. E ele colocou um mini curso lá, mini curso que é Axiomática dos Conjuntos, um passeio informal, que é o mesmo nome do livro, tá aqui, certo? O professor Wilson, apesar de ser físico, ele tem um, um interesse muito grande assim, por matemática. Ele já foi professor do departamento de matemática durante muito tempo e ele gosta, né, de coisas assim. Aí, se vocês puderem se matricular, fazer esse mini curso, ele pediu que eu divulgasse entre os meus alunos. Eu já falei com a minha turma da noite, né, da matemática, já pedi para divulgar lá, para alguns alunos se matricularem. Se vocês puderem, né, se quiserem fazer, se puderem se matricular nesse mini curso, tá bom? Para prestigiar lá ele e, ao mesmo tempo, é uma indicação minha, assim, que ele pediu para divulgar, tá bom? Certo? Se eu não me engano, os horários dessa semana coincide com o horário da aula, né? Eu nem olhei lá o horário. Eu vou passar para vocês, até aqui no grupo, eu vou passar para vocês. Vocês já devem ter visto isso, né? Teve uma divulgação aí do pessoal do curso de física, não sei se foi feito no Instagram. Acho que foi no Instagram, se eu não me engano, não tenho certeza. Deixa eu só ver aqui, viu? Ah, alguém aqui pedindo para entrar. Só um minutinho aqui. Claro que vocês, como na turma de física, já devem ter visto, mas de toda forma deixa eu enviar, né? Porque aí vocês se lembram, se olhar no grupo, quem não se inscreveu. Ok, vamos voltar aqui à aula então. Então, a derivação implícita, aí vai ter essa parte de funções hiperbólicas, certo? Vai ter uns exercícios aqui que depois eu vou ter que resolver, certo? Eu vou resolver alguma parte desses exercícios e vou marcar mais alguns para eu receber, igual eu fiz naquela primeira lista, tá bom? Mas vamos adiantar, né? Vamos adiantar aqui, porque a gente precisa correr aí com o tempo. Eu vou entrar aqui no capítulo de aplicações da derivada. Existe também umas coisas que eu não falei lá na parte de limite que eu vou mencionar depois, tá bom? Em relação a alguma coisa que eu não falei, que depois eu percebi alguns alunos comentando e que eu pulei e não falei num determinado momento, mas eu vou falar ainda, certo? Uma das coisas que eu não falei, né, que eu deveria ter falado, que eu percebi que tem aluno que usou, ou na lista ou na prova, é a regra.
de L'Hopital, certo? Que é uma regra que você utiliza um limite de funções, assim, em, em certas condições, equivale a você calcular a derivada, certo? Das funções aqui, certo? Então, essa regra do tal é uma regra que é bastante utilizada no cálculo 1, mas eu não mencionei, né? Eu deixei para mencionar em um outro momento, talvez eu tenha pulado, mas a gente vai voltar nisso depois. Aí você vai dizer, tá, mas está voltando para limite? Não, é só porque ele tem a ver com derivada, embora seja um limite. Era mais propício eu ter falado na parte de limite junto com derivada, mas ainda cabe isso ainda, a gente vai poder usar, certo? Vamos para aplicações da derivada. O que são aplicações da derivada? É que vocês vão ver o seguinte, a derivação é uma operação, certo? A derivação é uma operação. Assim como você aprende a fazer multiplicação de números, divisão de números, radiciação, potenciação de números, aí você vai trabalhar com funções, certo? Quando você vai trabalhar com funções, aí existem operações entre as funções. Você aprendeu aqui a somar função, você aprendeu a fazer composição de funções, certo? São operações entre funções. Aí, derivação e integração, que é o que a gente vai ver agora daqui para frente, são coisas que têm a ver com operações que atuam em funções. Você vai derivar uma função, que é a derivada de uma função. A gente viu lá, né? Pode ser entendido como uma taxa de variação. A gente vai ver que a integral tem a ver com o cálculo de uma área, certo? Então, essas duas operações, elas são o que tem de principal no cálculo diferencial, que é derivar e integrar. Só que a derivação, ela é uma operação que você aprende a fazer, mas para quê? Qual o sentido de utilizar a derivação? Então, por isso que essa eu considero a parte principal agora, essas próximas explicações que eu vou fazer nas próximas aulas, que é as aplicações da derivada, onde a gente usa a derivada. Porque é o intuito, é você aprender a operação para usar, né? Então, é a necessidade de resolver, de responder certas perguntas que vai fazer com que a derivada seja importante, certo? Nós vamos aprender aqui o que são pontos críticos, vamos aprender aqui o que é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, essas coisas assim, e vocês vão entender que o papel da derivada é fundamental para responder certos tipos de questões, certos tipos de exercício, tá certo? Então vamos aqui. Eu vou mencionar aqui algumas definições, algumas coisas, informações. Você tem uma função f, né? Essa notação aqui é o domínio. Esse aqui é a função aqui, ela sai sempre de um conjunto, vamos chamar aqui de um conjunto A, num B, e o domínio é isso aqui, certo? Então, o domínio de f são os pontos onde ela está definida. Aí você vai pegar um elemento que esteja no domínio. Então, você não vai pegar um que não esteja. Por exemplo, se você pegar a função f de x 1 sobre x, o x0 igual a zero, ele não está no domínio de f. Porque zero não pode estar aqui no denominador. Então, essa função ela não tem zero no domínio. Certo? Aí, sendo assim, a gente pode definir uma coisa chamada máximo relativo ou máximo local. O que é o máximo de uma função? É um ponto ou um número x0 que ele satisfaz o seguinte, ele é um número que quando você aplica f nele é maior do que qualquer um outro do domínio, certo? Qualquer um outro que você pegar no intervalo que esteja interseção com o domínio, vamos dizer assim, certo? Então, o máximo é aquele maior valor que a função ela atinge, né? Esse é o valor que você aplica a f nele e consegue que a f fique maior que qualquer um outro. Geometricamente é fácil. Vou fazer aqui um desenho. Se nós fizermos um gráfico dessa parábola abaixo aqui, qual ponto vocês acham que tá com o maior valor na imagem? Esse aqui que eu estou riscando, esse primeiro aqui, 1. Esse segundo ponto aqui, eu estou chamando de 2.
esse terceiro aqui, qual desses pontos ele tem a maior imagem, o maior valor na imagem? O 1. O 1, exatamente. Ele é o mais alto aqui. É o que tá, se você fizer uma reta, um gráfico, vai ser o que vai estar acima dos outros. Ó. Certo? Então, nesse valor aqui, né, a gente tem um ponto que a gente chama de máximo local. Por que a gente vai chamar de máximo local? Ou mínimo local? Porque assim como a gente define o máximo, a definição do mínimo é a mesma. Ou seja, o mínimo é aquele ponto que é o menor de todos. Ou seja, o f de x é maior que ele. Qualquer um x0 que você colocar aqui na f, os outros são maiores. Ele é o menor ali naquela região. Então ele é o chamado de um mínimo local ou mínimo relativo. Certo? São nomes equivalentes. Tanto faz se falar mínimo local, mínimo relativo. Máximo local, máximo relativo. Então se você sabe o que é máximo, você sabe o que é o mínimo. É o oposto. Certo? Então, por que ele chama de local? Eu vou só esclarecer aqui. Ele chama de local porque no gráfico da função pode existir altos e baixos, vamos dizer assim. Se você coloca um desenho assim, 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 assim. Então, ó, se você olhar nesse pedaço aqui, eu vou colocar entre duas retas, esse é o maior e bem aqui é o menor. Se você pegar bem aqui, esse é o maior e esse é o menor. Esse aqui já é o maior se nós pegarmos perto aqui desse intervalo aqui, é o maior. Então veja, esse maior aqui e esses outros, eles são locais, ou seja, ele é o maior ali no intervalo perto dele, né? Eles são os maiores nos intervalos próximos que contém ele. Depois a gente vai ver o que é um máximo global. O global é aquele maior de qualquer um outro, de todos. Então, o máximo local a gente vai olhar isso dentro de um intervalo perto, onde contém esse valor. Para entender bem, máximo e mínimo é só imaginar um gráfico assim. Você entende no mesmo desenho que esse é o máximo, que é o maior, mais alto, e que esse é o mínimo, que é o menor, certo? Então, pontos de mínimo, esse é o mínimo, e esse é o máximo. Então, assim, são conceitos fáceis de entender, né? Fazer aqui as observações, é o seguinte, que em geral, um ponto de máximo ou mínimo de uma função, ele é chamado de extremo, extremo de uma função f. O que é o extremo? Seria assim, seja uma função f e considere os seus extremos. Os extremos são o máximo e o mínimo, tá certo? Então, o ponto de máximo e de mínimo são os extremos da função. Quando a gente ouve falar essa palavra, extremos de f, então são pontos de máximo ou mínimo, certo? Então, é só uma questão de observação aí nos nomes, tá beleza? Vamos estudar aqui algumas funções em específico. Ó, a função seno de x, vamos olhar para ela. Eu estou olhando essa função f de x, onde o x está na reta toda, ou seja, nos reais todos. Vamos olhar aqui o gráfico. A função seno, ela é periódica, ou seja, ela se repete. Então, o gráfico dela vai ser só isso aí, só que sem terminar, ela vai continuar isso aqui. Ó. Isso aqui vai continuar assim, 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 aí vai. Do mesmo jeito aqui para a esquerda, vai continuar assim. Ups, uma errada aqui, assim, assim. E aí vai. Então elas são periódicas. Então, que você está considerando nos reais inteiro. Você não está considerando só num pedaço, no intervalo. Só que tem um detalhe. Como ela se repete, então os pontos de máximo vão estar sempre no mesmo lugar. Ó. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Todos esses pedaços, o ponto de máximo vai ser no mesmo. Se você traçar uma reta aqui,
A reta vai pegar todos eles igualmente. Do mesmo jeito, o mínimo. Você vai colocar aqui. Você vai encontrar nessa reta o mínimo também. Aí você vai querer saber quem são esses pontos de máximo e mínimo. Vamos fazer só uma observação. A função seno, o máximo que ela tem é em x0 igual a π sobre 2. Por quê? A gente já sabe que o seno de π sobre 2 é 1. Nós já sabemos também que o seno e o cosseno são funções que estão limitadas entre menos 1 e 1. Então, quem é o máximo valor que o seno vai obter? 1. Quem é o menor que ele vai obter? Menos 1. Agora, só que aqui eu quero fazer uma observação bem, muito importante. O ponto de máximo, ou mínimo que a gente chama, não é esse valor que ele atinge, é o x que você escolhe para dar o maior valor. Então, o ponto de máximo aqui é o x0 igual a π sobre 2. Ele é o ponto de máximo, é o ponto no qual, quando você coloca o seno nele, ele atinge o maior valor. Aí, esse valor que você atinge, o maior valor que você atinge, é chamado de valor máximo. Então, isso aqui pode confundir. É só diferença de nome. Ponto de máximo e valor máximo. O ponto de máximo é o valor do domínio que, quando você aplica a função seno nele, você atinge o maior valor na imagem. E esse valor na imagem é o valor máximo, tá beleza? Bem, no mesmo caso, no mesmo exemplo, nesse mesmo exemplo, x0, se a gente escolher o x0 x0 igual a menos π sobre 2, nós escolhemos o x0 igual a menos π sobre 2, a gente consegue o ponto de mínimo, certo? Por quê? O menos π sobre 2, o seno vai dar menos 1, que é o menor valor que o seno pode atingir, certo? Aí você vai dizer, então eu tenho o π sobre 2 e o menos π sobre 2. Então, é nesses dois pontos que eu sei que vai dar o maior e o menor. Vamos colocar aqui que esse aqui seja o menos π sobre 2, certo? E esse é o π sobre 2. E esses outros que se repetem, quem são? Simples. Você apenas vai transladar da direita para a esquerda esses valores. O que você vai fazer? Você sabe que quando eu tiver π sobre 2, se eu der uma volta, assim, eu vou fazer aqui o ciclo trigonométrico. Π sobre 2 está aqui, ó. Quando eu der uma volta de 2π, ele cai no mesmo π sobre 2. Então, eu vou colocar 2 vezes k vezes π. Ou k vezes 2π, se eu quiser. Por quê? Porque quando eu der uma volta, eu dei 2π. Quando eu der duas voltas, eu dei 2 vezes 2π. Quando eu der três voltas, é 3 vezes 2π. Então, esse k aqui é um inteiro, que pode ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e aí vai. Significa que toda vez que eu der essa volta, eu vou cair nesse mesmo lugar. Se você resolver isso aqui, π sobre 2, então você obtém aí o, o local onde vai sempre repetir o máximo, certo? Eu fiz uma coisa errada, desculpa. Eu falei que o mínimo era menos π sobre 2, não é isso não. O mínimo é em 3π sobre 2. É o f de 3π sobre 2, ou seja, o seno de menos 3π sobre 2, aliás, de 3π sobre 2, é que dá menos 1. Certo? Eu quis dizer que o menos π sobre 2 é, é um ponto de mínimo relativo, assim, não é que esteja errado o que eu falei, mas não era o que eu queria dizer, certo? Porque quando você colocar o menos π sobre 2, o seno vai dar
menos um, é verdade. Mas o menos π sobre 2 eu vou relacionar ele com 3π sobre 2. 3π sobre 2, se você retira uma volta de 2π, aí você cai no mesmo lugar. Mas de toda forma, o que eu quero dizer é só isso, que você obtém um, os outros são todos voltas que você dá na circunferência e cai no mesmo ponto, certo? Porque as funções são periódicas, então esses valores se repetem. Beleza? Vamos para uma função aqui bem fácil de analisar. É a função x ao quadrado, que é a função parabólica. A função assim, a gente sabe que é uma parábola. Um A diferente de zero, B e C, todos números reais. Para deixar a coisa mais fácil, nós vamos subtrair, ou nós vamos considerar o B e o C como sendo zero e o A como sendo 1. Aí você fica com a função parábola mais fácil que tem, que é a f de x igual a x ao quadrado. Essa daqui que ela passa bem no meio, aqui, bem na origem. Então, bem nesse ponto aqui, nós temos um ponto de mínimo. No x igual a zero. Quando você aplica o f do zero, dá zero ao quadrado e é zero. Só que essa função f de x, ela é x ao quadrado. Então, qualquer número ao quadrado é positivo, só vai ser zero quando x é zero. Ou seja, o f de x é maior que f de zero, para todo x real. Maior ou igual. Né? Porque qualquer número que você colocar por x, ele vai ter uma imagem maior que a do zero, porque zero ao quadrado é zero. Você percebe aqui que pelo gráfico você vê isso. O gráfico é sempre positivo, porque ela está a cavidade está aqui, aqui é o eixo y, e o eixo y para cima é positivo. Então, aqui é o eixo x, para baixo é negativo, então para cima é positivo. Então essa função aqui ela é sempre positiva, x ao quadrado é sempre maior ou igual que zero. A gente põe maior ou igual que zero porque ela dá zero justamente quando x for zero, que é o caso do ponto mínimo aqui. Tá certo? Função modular. Viu essa função lá no começo da disciplina. F de x, módulo de x. O que que acontece? Ela tem um gráfico 1V, assim. O x0, se nós pegarmos bem aqui no zero, ela tem um ponto de mínimo relativo. Por quê? Do mesmo jeito, para uma função quadrática, o módulo de um número é sempre maior ou igual que zero. Ele é zero quando x é zero. Então, ele é um mínimo relativo. Qualquer valor que você colocar, f de x é maior ou igual que f de zero, que é zero. Ou seja, o módulo de x é sempre maior ou igual que zero. Então, ele é um ponto mínimo relativo, certo? E vamos pegar uma função que não tem. Pega a função f de x, x ao quadrado, x, f de x igual a x. Por que essa função não possui máximo ou mínimo? Bem, por um motivo bem simples. Essa função aqui, ela, quem é? Ela é a função linear, que é uma reta, assim, ó. Essa reta, ela continua aqui, e aqui para esse lado, ela tanto desce aqui, quanto ela continua subindo. Então, se ela continua sempre subindo e sempre descendo para a esquerda, ela não tem um máximo nem um mínimo, certo? Ela não tem máximo e nem tem um mínimo, certo? Ela tem, é sempre crescente essa função. Então ela não possui máximo nem mínimo. Agora, se você considerar ela num intervalo, porque aqui eu estou considerando x na reta. Se eu considerar ela num intervalo, ela pode ter máximo e mínimo. Vamos supor que eu considere agora essa função só dentro do intervalo entre menos um e um.
Bem, se eu considerar ela só desse intervalo, ela tem um máximo e tem um mínimo. Quando você colocar no 1, quando você colocar no 1, ela atinge o maior valor, que é 1. E quando você colocar no menos 1, ela atinge o menor valor, que é menos 1. Ela tem máximo e tem mínimo. Certo? Por isso, assim, que é aquela definição que eu falei, máximo e mínimo local. Porque se você restringir o domínio da função lá definida, ela pode ter um máximo e um mínimo naquele local. Se você não restringir, ela pode nem ter nenhum dos dois. Que esse caso aí é o melhor exemplo. Você tem uma função que nem tem máximo nem tem mínimo, a f de x igual a x. Porque ela nem tem um menor valor nem tem um maior. Mas se você restringir no intervalo pequeno, seja entre menos 1 e 1, ou outro. Eu coloquei menos 1 em 1 apenas por exemplo. Mas poderia ser outro intervalo. Aí você conseguiria colocar um menor valor e um maior. Então, agora eu vou falar aqui de uma proposição que ela é muito importante. Vocês decorem isso aqui e aprendam isso aqui. Isso aqui é importantíssimo. Vou até destacar aqui. O que essa proposição diz? Se você tiver uma função derivável em um intervalo aberto, ou seja, se tem uma função aí definida no intervalo aberto, ela é derivável, certo? Significa o quê? Que ela tem derivada nesse intervalo. E você tem um ponto x0 que está dentro desse intervalo. Se esse x0 é um extremo relativo de f, o que é um extremo relativo? Lembra? Ou é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Se ele é um extremo relativo, então vale que f' de x0 dá zero. Ou seja, a derivada nesse ponto tem que dar zero. Você calcula a derivada da função e aplica no valor. Se der zero. Aí tem que dar zero. Se ele for um extremo local. Se ele não for, então se dá diferente de zero, então é porque ele não é extremo local. Se ele for um ponto de mínimo ou de máximo, necessariamente a derivada nesse valor vai dar zero. Tá certo? Aí você vai me perguntar por quê? Alguém consegue explicar geometricamente? Se alguém me explicar isso, eu dou um ponto na prova. Vou ter que explicar agora, tem que pesquisar, não. Como é, professor? Pode explicar o quê? Por que se uma função tiver um máximo e um mínimo local, a derivada nesse valor é zero? Essa proposição. Eu só quero uma explicação geométrica. Tá aí o desenho, só quero que você justifique por que se uma função tem um ponto de máximo ou mínimo, a derivada dele dá zero. Porque ela não vai subir um valor adiante? É o quê? Não entendi o que você falou. Quando a pessoa deriva uma função, não é pra conseguir novos valores pra ela? Eu ainda não entendi. Assim, você tem a função, aí eu Uhum. estou dizendo, Então, suponha que eu ela acho tenha um que máximo no ou um caso, mínimo. Diga, vai falar. eu acho que no caso aí, porque como a derivada tem a ver com a relação no caso da inclinação, é, eu acho que aí no caso da inclinação ela vai ficar zerada, no caso a tangente. Eu acho que pode ser isso, não sei.
É isso. É isso. Você talvez não soube explicar direito, mas é isso. É o seguinte, a função f, suponha que ela tem um máximo, eu vou chamar de extremo, certo? Porque serve para os dois. Ou é máximo ou é mínimo, ela tem um extremo. Bem, aí a pergunta é, por que que a f' nesse extremo é zero? Por que que a f' nesse extremo é zero? Bem, a explicação geométrica é bem simples. É isso que você falou, certo? Você imagina o seguinte, ela tem um máximo aqui ou um mínimo. Então, nesse ponto, você vai fazer o desenho e vai ter aqui um máximo. Aí você bem, só não explicou direito, mas você deu a indicação. Você disse que a derivada num ponto tem a ver com a inclinação da reta. E é justamente isso. Nesse ponto que você chamou aqui de máximo, certo? O x0, a derivada dele é a inclinação da reta tangente aqui. Ora, mas se o ponto está bem aqui em cima, a reta tangente tem que estar aqui, é assim, ó. Então a reta tangente é horizontal. Ela é horizontal com a. Ela é paralela, é horizontal, ela, tá na paralela, ela é paralela ao eixo x. Ora, se ela é paralela ao eixo x, então ela não tem inclinação aqui. Você não tem uma inclinação de um ângulo alfa aqui, certo? A tangente do ângulo alfa, a gente sabe que é seno de alfa, cosseno de alfa. Se o ângulo for tal que o seno der zero, ou seja, se esse seno aqui der zero, por exemplo, alfa igual a zero, o seno dá zero. E o cosseno de zero dá 1, né? Então teríamos 0 sobre 1, então daria zero. Então quer dizer, a tangente desse ângulo seria zero. Ora, mas a tangente é justamente a inclinação, é o m, é a derivada, isso aqui seria a tangente do ângulo alfa. Mas se ela não tem inclinação, essa tangente vai dar zero. Significa que a derivada nesse ponto é zero. Tanto se ele for de máximo, quanto for de mínimo. Certo? Porque a reta vai ser paralela ao eixo x. Então não tem inclinação. A inclinação é zero. Certo? Eu vou lhe dar um ponto. Embora você não explicou direito, mas você disse o que mais interessava. Exatamente. O gráfico já mostra a resposta. É só analisar o gráfico. Certo? Aqui a gente tem que fazer uma junção de que entender o gráfico é a parte legal para você entender o que está acontecendo, você entender o que você está fazendo, certo? Mas depois tem aquela formalização. Eu tenho que colocar essa conta no papel. Como é que faz? Beleza, então aí eu dei um indicativo. Então, suponha que você tem uma função lá e eu quero saber se ela tem máximos ou mínimos. Então você vai calcular a derivada dele e vai ver se existe, certo? Fazer aqui umas observações. A proposição, ela não garante a existência de pontos extremos. Ela não garante, certo? O que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, a proposição diz o seguinte, ó. Se f, deixa eu só... Estiver pensando na proposição que ela diz, ó. Se a função é derivável e o ponto x0 é um extremo relativo, então a derivada dele é zero. Então ela não está dizendo que existe um extremo relativo. Você pega uma função, certo? Aí, se você escolher um número que é máximo ou mínimo da função, a derivada nele tem que dar zero. Tá certo? É uma condição necessária. Ou seja, ela dá uma condição necessária para um ponto ser extremo. Se o ponto for de extremo, a derivada dá zero. Certo? Aí a pergunta é, isso é uma condição suficiente? Bem, vamos ver aqui esse exemplo. Pega essa função aqui, ó. F de x igual a x ao cubo. Ela é derivável em qualquer lugar da reta. Quem é a derivada dela? A derivada dela é 3x ao quadrado. Vamos aplicar no zero. F' de zero
dá 3 vezes 0 ao quadrado, dá 0. Só que o x0 não é ponto de máximo nem de mínimo. Concordam? Porque, ó, se eu pegar aqui, o f de 0 dá 0, mais o f de menos 1 dá menos 1 ao cubo, que é menos 1. E o f de 1 dá 1 ao cubo, que é 1. Ou seja, o f de 0 é menor que o f de 1, e por sua vez, o f de menos 1 é menor que f de 0. Então, ela não é ponto nem de máximo, nem de mínimo. Ela não está nem acima, nem abaixo de ninguém. Certo? Ou seja, se você tiver um valor x0 tal que f' de x0 dê 0, você não pode concluir já que o ponto é de máximo ou mínimo, não. Tá certo? Tá claro? É um problema lógico. Professor, então aí no caso eu teria que delimitar isso dentro de um intervalo? Nós vamos ter que fazer uma outra análise para descobrir ainda se esse número ele é ponto de máximo ou mínimo. O que eu quero dizer é assim, se o ponto for de máximo e mínimo, a derivada tem que dar 0, mas não vale a volta. Ou seja, se a derivada dá 0, não quer dizer que ele é um ponto de máximo ou mínimo. Tá certo? Entendi. Sei. Aí a gente vai chegar numa definição. Qual é a definição? De um ponto crítico. Esses que eu estou circulando é porque são importantes, viu? A definição é o seguinte: um ponto crítico são esses pontos onde a derivada dá 0. Tá certo? Esses x0 onde a derivada dá 0, isso são chamados de pontos críticos de f. Então, vamos lá. Se x0 é extremo de f, ou seja, ele é máximo ou mínimo, isso implica que f' de x0 dá 0. Ou seja, se ele for um ponto de máximo ou mínimo, necessariamente a derivada dá 0. Mas não vale a volta. Agora, se a derivada de x0 dá 0, só diz o seguinte: x0 é um ponto crítico, ou seja, ele não é necessariamente de máximo ou de mínimo. Aí você vai perguntar, alguém pode pensar, então quer dizer que a derivada da zero não é máximo nem mínimo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não necessariamente ele é. Ele pode ser máximo e pode ser mínimo, e pode não ser nenhum dos dois. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Assim, é uma condição necessária, mas não é suficiente ainda para você saber se ele é de máximo ou de mínimo. Só que tem uma informação legal. Quando você pegar a função f e quiser saber quem são os pontos de máximo, você vai procurar eles aonde? No conjunto dos críticos. Ou seja, todos os que a derivada dá 0, o ponto de máximo, o mínimo, tem que estar aí. Suponha que você pega uma função f, derive igual a 0 e encontre 4 números que a derivada se anulou. Então, os pontos de máximo e mínimo vão estar entre esses 4. Então, sua busca reduziu muito. Você vai procurar os seus pontos de máximo e mínimo só entre esses.
Falei lá no grupo, senão ele vai fazer igual o Paulo César. A internet caiu e ele ficou dando aula lá, sem ver que já tinha caído.
Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Rapaz, eu tô olhando o modem aqui, me parece que não vai voltar não cedo. Tá aqui com as luzes piscando, era pra estar várias luzes acesas aí no azul, mas não tá acontecendo isso. Não sei se vai dar certo a gente voltar. É, nesse caso, vamos aguardar só mais uns 5 minutinhos aí, porque eu não tenho como dar aula no celular. Eu preciso usar a lousa, certo? A mesa, preciso usar a mesa digitalizadora, certo? E sem a mesa do celular não tem como fazer muita coisa. Tem nem como eu apresentar aqui, tá bom? Aí eu falo no WhatsApp, eu digo, ó, vamos encerrar. Aí a gente fica com a, a gente fica com a aula gravada até onde eu fiz e continua na próxima aula, tá certo? Tudo bem. 4G, esse 4G meu também, ele não está muito bom também. Assim, às vezes ele fica oscilando aqui e ele não vai garantir que a aula fique boa, talvez. Aí eu vou fazer isso. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos. Aqui ainda, mas pode ser que volte. Aí, se não voltar, eu encerro. Lá eu aviso no WhatsApp, beleza? Ok, professor, sem problema. Eu vou sair aqui do celular para poder mexer no modem novamente e ir lá para o computador. Tá certo, professor. Sim. Olá, pessoal. Pai, vocês já estavam comemorando aí para não voltar, né? Vocês deviam estar torcendo aí para não voltar. Mas eu sou insistente. Vamos continuar, vamos diminuir um pouco mais aqui. Rapaz, vocês devem estar achando que professor chato, rapaz. Acabei de aproveitar que a internet caiu e não dar aula.
E o pior é que eu não sei nem onde é que eu estava falando. Eu acho que eu estava falando. Essa parte que eu escrevi aqui, candidatos a extremantes, vocês, tinha caído já? Não, não? Desse exemplo? Só retomar aqui, tá bom? Então, assim, a função f de x, x ao cubo menos 3x. Aí eu quero saber quem são os pontos de máximo e mínimo dessa função. Quem são os pontos de máximo e mínimo? Aí como é que você faz? Você deriva, é fácil, é um polinômio, dá 3x ao quadrado menos 3. Você fatora isso, colocando 3 em evidência, que é x ao quadrado menos 1. Isso é 3 vezes x menos 1 vezes x mais 1. Quem é que zera isso aqui? Quando x for 1, que vai zerar esse, e quando x for menos 1. Então, esses dois são os candidatos a extremantes. Então, os pontos de máximo ou mínimo deve ser um dos dois. Coincidentemente, nesse exemplo, o menos 1 vai ser o de máximo e o 1 vai ser o de mínimo. Então, assim, encontrar os candidatos a extremante de uma função é isso. É você derivar, igualar a zero e procurar as raízes. Certo? E bora lá. Então, vamos fazer aqui mais alguns exemplinhos. A aula de hoje acabou meio bagunçada aí com essa queda na internet, mas nada que nos tire aqui da nosso objetivo. Eu tinha falado lá no início que a gente tinha o máximo local e o máximo e mínimo local ou relativo, certo? Aí existe o chamado máximo absoluto. O máximo absoluto é aquele elemento que é maior do que todos os outros, ou seja, o f de x0 é maior que o f de x. Agora, ele não é, lá no relativo, ele era maior, certo? Em um intervalo que você pegava que próximo do domínio, um intervalo em torno do x0. Quando ele é o máximo absoluto, ele vai ser o maior para todo elemento agora do domínio, não importa, agora é para todos. Vou fazer um desenho aqui que ilustra isso. Ó, esse desenho aqui ilustra bem. Suponha que essa função aqui com desenho verde, ela tem o gráfico dela todinho definido aqui, ó, dessa faixa até aqui. Ela começa aqui e está definida até aqui, o intervalo de definição dessa função. Esse aqui é um mínimo local, certo? Esse é um mínimo local, certo? Só que esse mínimo é o absoluto, porque entre todos os mínimos, ele é o menor. E o máximo local, você tem um aqui, você tem um aqui e tem esse aqui. Como esse é o maior de todos, então ele é o máximo absoluto. Então, o máximo absoluto é só você encontrar dentro os máximos o maior. E o mínimo absoluto, dentre os mínimos, o menor. Tá certo? Bem, é isso, né? Então, esses aí são os pontos de máximo e mínimo. Vamos fazer um exemplozinho aqui para gente esquentar um pouco. Eu vou pedir que vocês, se puderem pegar um papel, um lápis aí. Vamos treinar um aí. Deixa eu buscar um aqui no livro que não seja. Só um minuto, deixa eu procurar um exemplo aqui para vocês treinarem aí. Um rápido. Pega esse exemplo aqui, ó. É a função f de x igual a x ao cubo menos 3 meios de x ao quadrado. Então, x ao cubo menos 3 meios de x ao quadrado. Certo? Quem são os pontos críticos, né? Quem são os pontos críticos dessa função? Vamos ver se vocês aprenderam, pelo menos assim, as definições.
O que são os pontos críticos? São aqueles pontos que você deriva igual a zero. Então, você vai buscar as raízes da derivada dessa função. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que derivar a função igual a zero e vai encontrar quem são as raízes dessa equação. Aí, esses elementos que você vai achar são os pontos críticos. Então, é dentro desse conjunto que vai existir, que vai estar o máximo ou o mínimo, certo? Se a função tiver máximo e mínimo. Porque lembra que tem aquela coisa, um ponto que é crítico, não necessariamente ele é ponto de máximo e mínimo. Lembra lá da proposição, não vale a volta. Se tiver máximo e mínimo, ele é ponto crítico, mas não vale a volta. Então, você pode encontrar aí pontos que a derivada dele dá zero, sem que ele seja máximo e mínimo. A gente já viu isso, né? Num exemplo agora há pouco, com aquela do x ao cubo. Então, enquanto eu estou falando, calcule a derivada dessa f aí. Quem é a derivada dessa f? Três x ao quadrado menos 3x. Exatamente. 3x ao quadrado menos, aqui quando você deriva, né? O 2 desce, cancela o 2 de baixo, sobe o 3x. Então, bem parecido com aquela outra aqui, o que é que você pode fazer? Você pode colocar o 3x em evidência. Fica x menos 1, concordam? Sim. 3x em evidência, fica x menos 1. Quem são as raízes? E 0? Exato. Então, esses são os pontos críticos dessa função. Então, pode ser que eles sejam de máximo ou de mínimo. Aí você está perguntando, você é alguém mais curioso, ou que vocês já devem estar pensando, todos já devem estar imaginando. Bem, eles são os candidatos de máximo e mínimo. Mas como é que eu sei se eles são de máximo ou de mínimo? Existe uma forma de saber? Eu vou responder agora, mas não vou dizer ainda, porque está mais para frente um pouco. Sim, existe uma forma da gente saber se eles são de máximo ou de mínimo. Existe um teste, existe outra coisa que a gente pode fazer para saber se essa função, se esses pontos são de máximo ou de mínimo. Tá bom? E esse teste é legal. Ele é chamado de o teste da derivada segunda. A gente vai já falar dele. Derivada segunda é a derivada duas vezes. Você vai pegar a função f, deriva uma vez, depois vai derivar uma segunda vez. Certo? É isso que eu vou rabiscar um pouquinho aqui. Deixa eu só rabiscar. Eu abri aqui a tela em branco, a lousa. É porque tem uma seção chamada de derivadas de ordem superior. O que significa isso? Você tem uma função f definida aqui no conjunto A e B, derivável. Ou seja, isso implica o quê? Que f' de x existe para todo x no A, ou seja, você pode calcular a primeira derivada. Só que essa primeira derivada é uma nova função de A em B. Então, se f', essa nova função, for derivável em A, então
poderemos calcular a derivada da derivada. Vai ficar f duas linhas, que vai ser chamada, né, de derivada segunda. Exemplo. Pega a função f de x igual a x ao quadrado. É uma função muito fácil. É uma função muito simples. Porque ela é definida para todos os reais, não tem nenhum problema de definição. O domínio dela é todos os reais, não tem zero de denominador, não tem raiz, não tem nada. Então é muito tranquila ela. Você calcular a derivada, essa função vai dar uma função 2x. E é uma função linear. Essa função aqui, por sua vez, também ela é derivável. Ou seja, essa daqui é derivável nos reais. E f' é derivável também em R. Então a f' ela também possui derivada, já que ela é uma função que também não tem nenhum problema aí de definição em lugar nenhum. Então a gente pode calcular a f duas linhas, segunda derivada. Veja que 2x é um polinômio, quando você deriva dá 2. É uma função constante. Aí você pergunta, e eu posso continuar? Será que eu posso fazer uma terceira derivada? Aí a resposta é sim. Enquanto você obtiver uma função que possui derivada, você pode continuar derivando. F duas linhas é função constante. É constante, ou seja, é uma função constante e possui derivada. Ela é derivável. Quem é a derivada da função constante? Zero. Essa função aqui, a terceira derivada vai dar zero. Ou seja, então a terceira derivada dela se anulou. Certo? F, três linhas, é uma função nula. Certo? Aí a partir daí, se você quiser continuar, todas as derivadas, se você derivar 4 vezes, vai dar zero. Não importa. Se você derivar n vezes, 1000 vezes, 100, não importa. Ela vai dar sempre zero agora. A derivada de zero vai dar sempre zero. Então ela é uma derivada que a partir da derivada de número de ordem 4, ela zerou. Então ela passou a ser nula. Certo? Aí com isso existem algumas curiosidades. Por exemplo, vamos pegar aqui a função f de x como sendo seno de x. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Cosseno de x. Quem é a derivada segunda do seno? Você derivou uma vez, deu cosseno. Se derivar mais uma vez, dá quem? Menos seno. Vamos derivar agora a terceira vez. A derivada do menos do seno vai dar quem? Menos cosseno. Vamos derivar uma quarta vez. Você tem menos cosseno de x. A derivada vai dar quem? Dá o seno. Seno de x. Aí veja que voltou para cá, não foi, ó? Aí a partir daqui vai só se repetir esse padrão. A quinta vai dar o cosseno de novo, que é a derivada do seno é o cosseno. A sexta vai dar esse aqui de novo, né? Dá menos seno de x. A sétima vai voltar para menos cosseno de x. A oitava volta de novo para o seno de x. Estão percebendo? É a nona. Aí vai repetir tudo de novo. Cosseno de x, assim vai. Resumidamente, o que é que está acontecendo? Eu vou colocar aqui de lado. Eu vou colocar aqui um n para indicar a derivada. Então,
Vamos colocar aqui F. Esse N aqui vai indicar a derivada. Quer dizer o seguinte, que todas as funções com a derivada de ordem par, percebam aqui do lado de cá, ó, todas as derivadas de ordem par dá o seno, né? E as de ordem ímpar vai dar o cosseno. Só que muda o sinal, fica alternando. Um é menos, um é mais, menos, mais, menos, mais, menos. Aí eu joguei essa expressãozinha. Opa. Aqui. Vamos supor que f de x é o seno de x. Certo? Então, as derivadas de ordem n. Para n a partir de 0. 0, 1, 2, 3. E aí vai. Quando n for 0, vai ficar f elevado a 0. Então, a derivada de ordem 0 é a própria f. Ou seja, você não derivou. Então, dá o seno de x. Essa primeira. Quando o n for 1, vai ficar 2. 2 vezes 1, 2. Então, é a derivada de ordem 2. É a f duas linhas. Que deu quem? Deu menos o seno de x. Eu botei essa fórmula porque fica menos 1 elevado... Aí eu coloquei errado, né? É 2n mais 1. É 1... É 2n mais 1, desculpa. É 2n mais 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Seno de x. Então fica menos 1 elevado a 3, não dá menos seno de x. E aí vai. Quando você coloca o f4 de x, vai ficar o f... vai ficar o menos 1 elevado a... que é 2n. Tá errado. Não era bem assim que eu queria ter escrito. Para dar o 4 tem que ser 2 vezes 2. 2n mais 1. Que assim, o que eu estou querendo dizer é que aqui vai ter que dar menos 1 elevado a um índice par, que é 4, vezes seno de x. Aí começa aqui dá 1, então dá seno de x. Eu quero dizer assim, que o menos 1 aqui vai depender do sinal, né? Menos 1 elevado a n mais 1. Por exemplo, quando o n for um número par, certo? Quando o n for um número par, é um número par com mais 1 dá um número ímpar. Então, se n for par, isso aqui dá menos 1. Né? Porque menos um número par mais 1 dá um número ímpar. E menos 1 elevado a qualquer número ímpar é menos 1. Quando o n for ímpar, certo? Quando o n for ímpar, então menos 1 elevado a n mais 1, aí isso aqui passa a ser par, porque um número ímpar mais 1 dá um número par. E menos 1 elevado a um número par dá 1, certo? Por isso que eu estou dizendo. Para f aqui, nos de índice par, ficou negativo, porque eu somei 1, certo? Então, ó, onde tinha um índice par, somou 1 e deu menos 1. E nos índices... deixa eu só... Menos 1... não ficou confuso. Ficou confuso, deixa eu me explicar melhor. Não é que em todos os pares não é que em todos os números pares vai dar... assim, quando a soma aqui der par, aqui ficou mal explicado. Quando a soma der par, aí dá menos 1. Quando a soma dá ímpar, aí dá um número 1.
Então, nesses aqui que deram positivo, né, é porque a soma deu par, por exemplo. Ele é negativo. Esse aqui a soma deu par, né? Então, eu coloquei 2. Que é 1 mais 1. A soma deu par, então deu menos 1. Esse aqui deu 6, certo? Então, ele tem que ser uma coisa do mesmo tipo. Porque a soma deu, a derivada de ordem 6 aqui deu negativo, então tem que ser uma coisa do mesmo jeito aqui. É um número ímpar, 5 mais 1, que deu 6, e a derivada deu negativo. E assim vai. Mas assim, o que importa aqui não é para você ficar decorando esse sinal. É que as funções seno e cosseno elas se alternam assim. A derivada do seno dá o cosseno, a do cosseno dá menos o seno. Se você derivar menos o seno, volta para o cosseno, só que menos. Quando você derivar novamente, volta para o seno e o processo se repete. Ele é repetitivo. Então isso é que importa, certo? Eu me atrapalhei um pouquinho aqui na forma de explicar o expoente, mas o que importa é apenas que você entenda que as funções seno e cosseno vão ficar sempre alternando as derivadas delas. E isso aqui foi um exemplo, uma ilustração, apenas para a gente entender esse conceito de derivada superior. O que é uma derivada de ordem superior? É uma derivada que você deriva mais de uma vez. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e assim sucessivamente. Então, N vezes. Isso foi importante por quê? Porque eu vou fazer na próxima aula a explicação. Não vou fazer mais hoje. É sobre como você descobrir se o ponto é de máximo e mínimo. Existe um teste, e o teste vai ser chamado de teste da derivada segunda. Nós vamos usar a derivada de ordem 2 para dizer se aquele número é um máximo ou um mínimo, ou nenhum dos dois. Com esse teste dá para você saber. Então vamos resumir o principal da aula de hoje. O que é o principal? É você entender o ponto de máximo, ponto de mínimo, que são eles. Você tem que entender isso graficamente. Você sabe que é aqueles pontos que estão no mais alto e no mais baixo. Como encontrar eles, que é importante. Eles são os que estão dentro do conjunto dos pontos críticos. Você vai lá, deriva a função igual a zero e procura a raiz dessa equação. Os elementos que resolvem a derivada igual a zero são os candidatos a pontos críticos, aliás, extremos. Os pontos críticos são os candidatos a extremos, podendo ser de máximo ou de mínimo. Mas também pode ser nenhum dos dois. Por quê? Vale aquela proposição. Se o ponto é de máximo ou mínimo, a derivada dele dá zero. Mas não vale a volta. Se um ponto tem derivada igual a zero, não necessariamente ele é máximo ou mínimo. Ele é um candidato a ser máximo ou mínimo, mas ele pode ser nenhum dos dois. Tá claro? Então, esse é o ponto principal da aula, certo? Pois é isso. Eu vou, daqui a sexta-feira, eu vou começar a selecionar já alguns exercícios para vocês irem logo treinando. Eu não quero que vocês acumulem material para estudar só perto da prova. Esse próximo mês agora vai ter que ser muito rápido, porque a gente tem que encerrar a disciplina até o final de outubro. Então a gente vai ter que ser muito rápido no que a gente faz. Então eu vou logo marcar alguns exercícios para vocês irem resolvendo. E dentre esses exercícios eu vou receber alguns e faremos nossa prova também parecida com eles. Uma coisa mais ou menos parecida com o que a gente fez nessa primeira prova. Tá certo? Então já vou marcar alguns exercícios, já vou pedir para que vocês vão resolvendo, certo? E já ir treinando. Em relação à prova, eu só comecei a olhar aí por cima, mas vou corrigir ainda daqui para frente. Mas calma, para avaliar aí como é que vocês se saíram, certo? Aí esse assunto, preste muita atenção, porque ele vai acabar sendo o mais importante, assim, vocês aprenderem a utilizar a derivada, a aprenderem a fazer gráficos e funções, reconhecer essas situações onde você precisa derivar mais de uma vez e as aplicações da derivada. Vocês vão precisar disso em outras disciplinas também, não é só no cálculo não, certo? Para ver se a gente avança nisso e entra pelo menos na integral, na integração, certo? Então, a aula de hoje acabou sendo um pouco atrapalhada pela essa queda da internet. Eu tento recuperar melhor na aula de sexta. E hoje também eu estou com um probleminha aqui, não vou poder esticar muito a aula. Mas na sexta eu posso fazer uma aula um pouco maior, tá certo? Posso estender a aula até perto das 4, com mais conteúdo. E tentar também gravar aquelas aulas que eu prometi, que são extras. Vou gravar de funções hiperbólicas, talvez, e algum outro conteúdo que eu não tenha falado. Por exemplo, uma regra de L'Hopital. Posso
fazer numa aula dessas também e incluir lá para vocês assistirem na aula assíncrona, tá certo? Pois é isso. Hoje eu queria dar mais aula, mas eu não vou poder. Eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer agora e infelizmente eu vou precisar encerrar a aula, tá bom? Ok, professor. Pois beleza, então a gente se encontra na sexta-feira, eu tento fazer mais coisas. Dê uma olhadinha no material, como sempre, né? Que eu dou esse conselho. Sempre olhe o material, não fique esperando apenas o conteúdo da aula. Olhe sempre o livro, olhe os exemplos feitos, os exercícios e tente fazer, porque você tem que dar andamento. E essa parte é a parte principal do curso, então muita atenção agora. Eu não vou fazer a frequência, não. Eu vou colocar a frequência, a presença aqui em todos. Deixa eu só dar uma olhada por cima. Quem é que está aqui? São sempre os de sempre. São os de sempre. Os que nunca vêm não viriam hoje. Então, quem está aqui é os que eu sempre vejo. Eu sei na hora de colocar, tirar um print aqui só para eu garantir, né? Talvez se alguém tiver saído da coisa. Mas aí eu vou colocar a frequência. Eu só vou ficar atento porque algum daqueles que nunca aparece poderia aparecer pela primeira vez, mas eu acho que isso não vai acontecer. Pois é isso. Então a gente se vê na sexta-feira. Até lá. Até lá, valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, tchau.